Vamos lá. Quando falamos sobre as características analíticas bibliográficas, coloca pontos importantes, ok? Entre documentos adjuntos, e esses campos adjuntos são anexos, documentais, observativos, sistêmicos, e os coparticipantes, entrevistas, instrumentos quantitativos, ou seja, o conhecimento entre os próprios documentos que nós fazemos pesquisas, que vem a relacionar um campo minucioso de vários autores ligados à metodologia científica, como Marconi Nakatos, e outros autores, que vem a ser minucioso e questionado entre elaborações e o tempo de disponibilidade, que relaciona ao tempo e a sua validade ou invalidez. Ok? Nos coloca consequências espelhadas ligadas à sociedade. Essa meio espelhado fala sobre campos interiores, providências, previdências, repúblicas, que venham ar-condicionar a etimologia da palavra previdência. Ok? Os planos ideais, que chegam a alguns termos perfeccionistas, e o ciclo da realidade, o real, mas porém não há realidade entre a pesquisa e a própria realidade. Quando há, também há fatores unânimes que há pontos de partida para continuarmos. Ok? Então é importante analisarmos essas esferas que relacionam a exposição do método de pesquisa e a obra e a publicidade, a publicação e as telas digitais. Eu já salientei, a meu ver, alguns autores e livros que colocam essa essência ligada à linguagem, colocam essa essência ligada à antologia, e essa não antologia, ela é epistemológica, e quando não é epistemológica, não é ontológica, e quando não é ontológica, não é epistemológica. A ontologia fala de authors, a ontologia fala sobre ociosidade, a ontologia fala sobre o quê? Percepções, não só visuais, mas percepções ligadas aos sentidos. Vamos colocar os 5 sentidos e o 6º sentido aqui ligado à nossa própria paciência. Vou colocar o termo aqui, maneira-se de gloriar, né? Ou seja, em campos de uma sexta maneira de colocar, uma maneira de um dom ligado a uma questão de teimosia ou autonomia, esse dom, que vem se destacar um objeto determinado de pesquisa, que somos nós, nesse DNA histórico, ok? Então é lógico que quando falamos sobre esses vertentes, né, vigentes maneiras de colocarmos fatos importantes. Então, as inspirações iluminadas quais foram? É lógico que há departamentos ligados à elaboração teórica, científica, núcleos, cursos sucessivos da vida, caminhadas, livros. Essa esquematicidade, essa esquematização, nos coloca principais e princípios passos que vem a elaborar. A palavra elaboração é um processo mental. A palavra elaboração é um processo que vem a ser mental, que vou pensar, e esse processo que eu vou pensando, eu vou armazenando uma ideia, depois eu vou concretizar. É lógico que eu tenho que ter uma antecipação, me aventurar. Muitas vezes eu posso errar, me aventurar, mas muitas vezes eu posso acertar. Entre os erros e acertos, chegaremos a uma reflexão materialista, sociolística. Ao deslocar entre a crítica filosófica esportiva, entre a crítica sociológica esportiva, nos coloca uma economia. Entre essa economia, nos coloca tornados, vou colocar tornados de publicações, porque há um tornado, nem vou falar chuvas, chuvas ligadas a chuvas quânticas, né, o termo por respeito à física quântica, mas chuvas equitativas, tantas e quantas maneiras de ver produções científicas nós temos, né? Várias janelas articulativas, dialéticas, por acaso, e acaso nos coloca parafraseando para maneiras coercivas, ok?
Então, quando falamos sobre as questões hegelianas, quando você vê a introdução a Engel sobre a educação, vai ter que falar sobre fenômenos. Quando falamos sobre Russell, falar sobre fenômenos, principalmente sobre formas e coisas, linguagem e ciência. Quando falamos de Russell com R, Russell com H. Então, quando falamos de Engel, ou seja, o livro, já coloquei aqui, exposto, um azul, né, que tem uma coletânea ligada à educação, os campos hegelianos. Aí a Judith Butler, né, que fala sobre as maneiras fenomenais e a existência e a própria existência nos colocar fatores ligados à própria educação. A educação são fatores que colocam a própria compromessas, e a sua compromessas são estabelecimentos e restabelecimentos entre relações interpessoais. Essas relações interpessoais vão colocar uma realidade entre a pesquisa, que há algo que seja um sujeito, que seja sujeitável, ou seja, a nossa vida. A colaboração intelectual é importante, a colaboração afetiva é importante, a colaboração motora é importante. Então, é algo sujeitável diante de nós. Sujeito histórico, a abordagem histórica, prática histórica, ou seja, as críticas e as criticidades entre pensadores alemães, esse confronto, outros autores europeus. Eu falei sobre a motricidade humana, a perspectiva a partir de uma criticidade filosófica, a partir de uma criticidade filosófica, fisiológica, ok? Então, as obras nos colocam elaborações de veias literárias e canais sistêmicos, entre formulações, entre formas, informas, que vai haver formas e canais para chegarmos às precisões e concepções de engelianas, que aí coloca a família, o poder privado, o poder público e os pressupostos que são constituintes em relação de uma ação. A ação, ela só é construída só nos campos sociais, ela é construída, nos coloca o campo eminente, que alguns autores, como eu coloquei John David, John David, né, é eminente socialmente. Esse encontro entre a crise e o despertar entre a excitação e a inibição ligado às produções e às reproduções científicas, coloca a própria ação uma reflexão. Aonde há uma ação, há uma progressão. É lógico, eu vou ter uma continuidade. A ação em si vai ser uma ação, mas quando eu penso que eu estou fazendo essa ação, vai haver uma operação, vai haver uma elaboração. Essa elaboração vai ser um processo sistêmico que vai ser, vou se adaptar naquele momento, né, externo, e vou aprender, que significa aprendizado motor. O aprendizado motor também é outro significado e vai ressignificar outro aprendizado, ou seja, vai havendo um aprendizado constantemente, havendo estabilidade e instabilidade. É lógico, quando há uma existência fenomenal, que é o próprio corpo docente ou corpo discente, nos campos engelianos, que representa homens, mulheres, essa representatividade que ocorre desde a nossa infância, a nossa faixa etária, desde a voz adulta até a voz das terceiras idades e a voz de crianças, que relacionam até a editora Vozes, ou editora Brasilense, que coloca algo reativo, ou seja, a gente só quer comida, ou seja, beber é água, ou seja, você precisa comer é pastos, lembramos de grama. Falamos de grama, vamos buscar um campo de tese homeostática. Tese não, concepção homeostática. O que é pasto? O que? A grama tem que haver um equilíbrio. O ser humano tem um equilíbrio? Momentos bons, momentos ruins. É uma balança, bem, mal, a essa perplexidade ligada à pesquisa. Como eu falei, quando a pesquisa está indo muito certa nessa profundidade, ocorre o quê? E deixa a vida me levar ou deixa a pesquisa me levar, como eu falei? A pesquisa é um desenvolvimento de forças. E essas forças, em princípio, colocam produções. Produções são alternâncias. E essas alternâncias nos colocam intercâmbios ligados a correspondências que são expostas ou impostas internamente ou externamente. A correspondência motora é um ato reflexo. Posso colocar como exemplo o campo patelar. O ato reflexo patelar é uma correspondência ligada ao próprio corpo, ok?